Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nesse domingo, além da Premier League, com grandes jogos, nós temos La Liga, Série A italiana e Bundesliga. Na Premier League, o líder Liverpool defendendo a sua liderança contra o Tottenham. As duas equipes venceram no último jogo da Copa da Liga Inglesa. O Tottenham eliminou o United por 4-3 e o Liverpool venceu o Southampton por 2-1, se não me falha a memória. O Liverpool na Premier League, o último jogo empatou em casa contra o Fulham, mesmo com um homem a menos, conseguiu buscar o empate. E o Tottenham havia goleado o Southampton na Premier League no último jogo. Então nós temos nesse momento o Liverpool na liderança com 36 pontos, porém com um jogo a menos, o Chelsea com 34, Arsenal com 30 e o Tottenham aqui embaixo na 10ª colocação com 23. Além desse jogo na Premier League tem Manchester United, tem Chelsea, na Espanha tem o Real Madrid enfrentando o Sevilha, é um clássico, o Real Madrid vem de título agora no Intercontinental. Na Itália, líder Atalanta enfrenta o Empoli, temos também a Juventus fora de casa contra o Monza e a Roma dentro de casa contra o Parma. E na Alemanha, o Borussia Dortmund enfrenta o Wolfsburg. Esse e mais outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 22 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento na Itália. Eu tô usando uma blusa muito legal do Manchester United. Cara, eu achei essa blusa muito fera. Terceira camisa, se eu não me engano, do United. Acho que já tá saindo de linha, né? Que eles lançam terceiras camisas o tempo todo. Eu não sou muito de usar camisa de time, até porque eu não cabia em nenhuma camisa de time. Por isso que eu tô comentando, né? Que agora eu comecei a caber em camisas e eu tô muito feliz por quando tô compartilhando isso com vocês. Então eu tô comprando algumas camisas para ter na minha coleção. E essa camisa do United é muito legal. Antigamente, realmente, eu não conseguia caber em camisa de futebol. Para ver o quanto que eu abandonei a minha saúde por conta disso daqui, né? Ficava 12, 14 horas na frente do computador e só queria saber de apostas de trading e isso aqui foi o resultado, né? Uma pessoa que abdicou completamente a sua saúde e esse ano, graças a Deus, eu corri atrás e tô correndo ainda e agora eu tô conseguindo usar camisa de futebol. Vai entender, né? É muito bom, a sensação é muito legal. Vamos começar com Roma e Parma. Se você puder deixar o like no vídeo, já ajuda demais da conta. A Roma enfrenta uma equipe, cara, eu vou começar a aderir no canal, vocês vão começar a ver daqui pra frente, mais sobre história do futebol. Não sei o que você acha, se você acha legal, comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de falar sobre rivalidades, sobre história dos times, porque eu levo isso um pouco em conta, principalmente na questão rivalidade, tá? Não necessariamente da história, porque apesar do DNA da equipe se manterem na maioria das vezes, um treinador pode ser diferente, uma safra de jogadores pode ser diferente. Agora, a rivalidade é muito interessante, então eu vou trazer bastante isso aqui no canal, como um conteúdo extra, tá? Para agregar dentro das nossas análises. E o Parma vai ser uma das primeiras equipes que eu vou comentar, mas essa não é uma rivalidade grande, né? Entre Parma e Roma. Eu vou falar sobre outras rivalidades do Parma. Mas depois você comenta aqui o que você acha. Eu adoro saber mais sobre a história do futebol, principalmente das principais rivalidades. E falando em principais histórias, a Roma, que tem uma história muito forte, não consegue nessa temporada deslanchar. A Roma, dentro de casa, ela não consegue ter uma sequência de vitórias. Se a gente olhar o PDF de apoio, teve uma sequência de vitórias com 2 vitórias seguidas. Depois, não conseguiu mais. E aí, uma equipe que poderia estar brigando lá em cima na tabela, nesse momento, está na 12ª colocação. Engraçado que a Roma vem de título da Conference e de final da Europa League, né? Com o Mourinho. Depois da saída do Mourinho, o De Rossi também fez um bom trabalho, mas a Roma não conseguiu essa classificação tão sonhada, né, para a Liga dos Campeões. Nesse momento é uma Roma que, não vou nem dizer que briga contra o rebaixamento, mas se você quiser ser um pouco mais crítico, com 16 pontos, tendo o Cagliari com 14, nesse momento a Roma briga contra o rebaixamento, né? E o Parma só tem uma vitória fora de casa. O Parma que começou bem, subiu da Série B recentemente, começou bem no início da temporada junto com a Udinese e tudo mais, mas não conseguiu segurar muito tempo. E uma vitória só fora de casa faz com que o Parma também brigue contra o rebaixamento, tá ali perigando a zona de rebaixamento e tá um ponto só atrás da Roma, para vocês verem como a Roma tá numa situação bem mais complexa, né? Pontos positivos do Parma. Fora de casa só falhou em marcar em 14% dos jogos, né? Então é uma equipe que consegue produzir ofensivamente. Não são tantos gols, mas consegue. Só que é um cobertor curto, né? Como eu gosto de brincar, cobre o nariz, descobre o dedão, porque 14% dos jogos apenas a equipe ficou sem sofrer gol. A Roma é um pouco mais organizada na defesa, sofre um pouco menos na frequência, porém
Quantidade de gols sofridos é praticamente a mesma, e nos gols marcados até se destaca um pouco mais. O Parma tem mais iniciativa do que a Roma, o primeiro tempo da Roma e do Parma praticamente parelho, e o segundo tempo a Roma só se destaca na quantidade de gols marcados. Gols sofridos e o número de vitórias é praticamente a mesma coisa. Finalizações, as duas equipes têm o mesmo número praticamente de aproveitamento. O Parma é uma equipe que chama esse jogo para um cenário mais over, e a Roma um pouco mais under, né? 75% dos jogos com over 1,5. Voltando para cá, eu não consigo ter, a 1h53, às 8h30 da manhã, eu não consigo ter um fundamento para te indicar uma vitória seca da Roma de olhos fechados. Se você me perguntar se eu acredito que a Roma vence esse jogo por conta da fase ruim do Parma, eu vou dizer para você que sim. Agora, se eu colocaria meu dinheiro a qualquer custo na Roma, eu vou dizer que não. Porque o Parma chegou a ficar 5 jogos de invencibilidade fora. E ele teve uma derrota agora. Vamos ver contra quem foi essa derrota do Parma? Contra a Inter de Milão. Faz sentido ele perder esse jogo. Ele segurou a Juventus, 2-2, segurou o Como, o Bologna e venceu o Venezia. E nesse jogo só não marcou gol contra o Bologna, que é uma das rivalidades que eu vou comentar, tá? Isso aqui é uma rivalidade muito grande, Bologna e Parma. 1-1 com o Como, marcando gol. 2-2 com a Juventus, marcando gol em Turim. 2-1 no Venezia e 1-0 contra a Inter de Milão, marcando gol em Milão. Atenção, hein? Então não é uma equipe tão besta assim. Se eu tenho um Parma que falha pouco em marcar, se eu tenho uma Roma que não consegue ter progressão de vitórias, se eu tenho um Parma que conseguiu segurar a maioria dos resultados, a maioria das equipes fora, eu tenho aqui um favorito que pode se complicar. Muito cuidado em apostar na Roma em qualquer preço. Outra coisa, se eu tenho uma quantidade de vezes onde o Parma consegue abrir o placar ou consegue marcar pelo menos um gol, esse ambas marcam me parece interessante. A cotação de 1,70 ela começa a ficar boa. Eu não aposto em ambas, mas é um cenário interessante. Também penso num cenário de 2 gols. Aqui indo para o segundo tempo, talvez um cenário onde a Roma consegue marcar mais no segundo tempo, como a gente viu, um cenário de 2 gols na segunda etapa pode ser interessante se o jogo terminar 0-0 no primeiro tempo. Olha só, a Roma marca 62% dos seus gols a partir do minuto 60, que é um bom cenário para você trabalhar o over 1,5, né? E também sofre 50% dos seus gols nesse mesmo cenário, nesse mesmo momento. O Parma aumenta para 44% o número de gols marcados nesse momento, mas sofre com menos frequência. O Parma acaba sofrendo mais no final do primeiro tempo e no início do segundo, e também é uma equipe que marca muito no primeiro tempo. Tá bom? Então, para mim, é um jogo para correção de preço se você é um trader, e não é um jogo, dificilmente vai ser um jogo para se pensar somente em trabalhar a favor da Roma. Se você é um punter e quer trabalhar a favor da Roma, que seja com uma cotação pelo menos um pouco mais alta. Fechou? Vamos para a Premier League agora? Rapidinho, daqui a pouco eu volto na Série A italiana. Vamos falar de Everton e Chelsea. O Chelsea está com uma moral muito grande, além de ser líder, né? Foi o líder da fase de grupos da Conference League. O Chelsea também vem de vitória na Premier League por 2-1 contra o Brentford, jogo difícil, e depois goleou o Shamrock Rovers por 5-1. Vem numa sequência muito forte. A última derrota do Chelsea eu já nem lembro qual é, né, nos jogos oficiais. O Everton vem de um empate 0-0 contra o Arsenal, que foi um resultado muito bom, né? A maioria das equipes que vão no Emirates vão acabar perdendo ponto, vão acabar ficando com só 0, né? Não vão conseguir nem tirar um ponto. O Everton conseguiu um ponto, isso faz diferença na briga contra o rebaixamento, prejudicou o rival do Chelsea na questão do título, né? E os últimos jogos do Everton, principalmente em casa, o Everton não perdeu. Não perdeu para o Fulham, não perdeu para o Brentford e ainda goleou a equipe do Wolverhampton. Então, ó, a fase do Everton melhorou consideravelmente, como a gente pode ver nos últimos 5 jogos. Uma vitória, 3 empates e mais uma vitória. O Chelsea, apesar do tropeço aqui no meio desses jogos, vem de 3 vitórias consecutivas fora de casa. As últimas 2 vitórias do Chelsea foram contra o Southampton e contra o Tottenham, 2 grandes adversários fora de casa. Por isso, eu tenho tendência de olhar para a cotação do Chelsea e entender o que o mercado quis passar de informação, né? Eu acho que é uma cotação justa. Por mais que o Everton hoje seja uma equipe que detém uma invencibilidade agora de 5 jogos em casa, o Chelsea está fazendo por merecer essa cotação de 1,60. Só que a gente tem que saber interpretar o que é justo e o que é para se colocar dinheiro. É justo? Eu pergunto para você, o Chelsea hoje, segundo colocado da Premier League, ele pode ter uma cotação de 1,60 contra uma equipe de 16ª colocação? Você vai me responder com toda sinceridade, sim. Agora, você vai colocar o seu dinheiro a qualquer custo?
Primeira coisa que faz com que a gente tenha um pouco de ressalva a apostar em qualquer preço. Vamos dar uma olhada nos números. O Everton não é uma equipe que fica tomando goleada o tempo todo. Tomou uma média de 1,1 gol por jogo, tá? No primeiro tempo, o Everton só sofreu 2 gols. 2. Ah, mas o Chelsea marcou 9. Show. Mas o Everton sofreu 2. Se o Everton só sofreu 2 gols, você concorda comigo que existe uma grande possibilidade do Chelsea ter um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo para encontrar espaço para marcar o primeiro gol? Ou eu tô falando besteira? Porque se de fato ele encontrar uma dificuldade, essa cotação do Chelsea ela tende a subir. E você, que quer trabalhar a favor do Chelsea, pode tentar buscar uma cotação mais elevada, certo? Outra coisa, o Chelsea cresce muito mais no segundo tempo, marca muito mais gols, sofre até menos, tem mais vitórias. Então o Chelsea passa a ser um time mais confiável no segundo tempo. Eu olharia com carinho para essa vitória do Chelsea num cenário de odd mais alta, não a 1,60. Outra coisa, o time do Everton sofre a maioria dos seus gols dos 76 aos 90 mais os acréscimos. Isso quer dizer que a gente pode ter um gol tardio aqui. E essa vitória do Chelsea pode vir lá no apagar das luzes, ou até mesmo um empate do Chelsea no apagar das luzes. Então a gente pode ter um cenário aqui para trabalhar odds mais extremas. Uma vitória do Chelsea acima de 3, quem sabe, né, no finalzinho. Ou quem sabe uma dupla chance do Chelsea com o Everton vencendo o jogo, também numa cotação mais elevada. E o Chelsea acelera muito nos minutos finais. 61% dos gols do Chelsea foram marcados no segundo tempo e 43% nos últimos 30 minutos de jogo, ok? Outra coisa, o Chelsea, apesar de marcar bastante no início, também sofre 50% dos seus gols no comecinho do jogo. Apostar a favor do Chelsea tomar um gol contra a posição logo no início é complicado. Então toma um pouco de cuidado, tá? Para mim, até vale a pena ficar de olho nessa vitória, mas eu prefiro pensar numa cotação mais elevada. Para mim é um jogo de correção de preço, só que com ressalvas. Quando eu falo correção de preço, eu estou falando para você que é um trader. Mas para trabalhar contra o Chelsea não tem sido fácil, porque apesar de ser uma equipe que até sofre gols, também marca bastante. E eu não sei se o Everton vai ter esse comportamento proativo de querer propor o jogo. Talvez ele faça mais um jogo defensivo, tentando pontuar mais uma vez contra grandes equipes. Pontuou agora contra o Arsenal, pode tentar pontuar contra o Chelsea também, tá? Então cuidado para trabalhar contra o Chelsea numa correção de preço. Esse não é um jogo que me agrada para gols. Eu só trabalharia gols nesse cenário aqui com o Chelsea vencendo por 2 gols de diferença ainda no primeiro tempo. O Everton empatando, perdendo por 1-0 apenas, ou vencendo por 1-0, não me agrada para pensar em gols. Mas lembre-se que são duas equipes que aceleram muito nos últimos minutos. E eu não duvido que a gente possa ter mais gols no segundo tempo. Talvez um over 1,5 se já tiver 1-0, talvez um over 0,5 se já estiver 0-0. E até aquela situação de o Everton tomando gol no final, como vem acontecendo com frequência, tá? Cuidado ao apostar a favor do Chelsea a qualquer preço. Você pode tentar pegar uma odd mais elevada para compensar o risco, ok? Também às 11 horas, o time da camisa que eu estou usando, o United enfrenta o Bournemouth com uma cotação de 1,80. Olha como o time do Bournemouth vem com moral, né? Não é à toa. A equipe está na 6ª colocação com 25 pontos e enfrenta o United que está na 13ª, né? Os papéis se inverteram, o mundo girou e o United agora vai ter que fazer frente ao Bournemouth. O United que venceu recentemente o City de virada, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e agora pelo Tottenham e agora enfrenta o Bournemouth. A equipe do Bournemouth ficou sem sofrer gol em nenhuma situação fora de casa. Isso já mostra que talvez um ambas marcam aqui ou até mesmo o mercado de gols já seja até um pouco mais interessante, né? Situação de gols sofridos e marcados é muito parecido, só que o United sai um pouco mais na frente do placar, né? O primeiro tempo das duas equipes são praticamente parelho. Eu posso destacar negativamente aqui a defesa do Bournemouth. E no segundo tempo, o crescimento das duas equipes. Então, eu tenho tendência aqui de acreditar num jogo mais igual. É claro que, pelo fato de ter sido eliminado no último jogo pelo Tottenham, faz com que a pressão do United seja um pouquinho maior. Mas o United está com saldo depois da vitória no derby contra o City, né, no derby de Manchester. Eu acredito num jogo para o favorito poder se complicar, ou seja, o Bournemouth abrir o placar, o United ter que virar o jogo, ter que fazer um gol tardio. Não acho que vai ser uma vitória fácil do United. Gosto de pensar no mercado de gols. Não duvido de um ambas marcam. Cotação aqui do ambas a 1,53 não é boa, mas pode melhorar. E sinceramente, para mim é uma correção de preço, porque o United pode não entregar no início o que se espera dele, tá? Os principais momentos, né, de gols marcados do United, final do primeiro tempo e meio do segundo, e sofre com bastante frequência no início do jogo e também no final do primeiro e início do segundo tempo. O time do Bournemouth marca bastante na saída de jogo, nos primeiros 30 minutos, sofre com muita... Isso aqui é legal, hein? Sofre com muita frequência no meio do primeiro tempo. Atenção, hein? Atenção que se o United estiver pegando no jogo nesse momento aqui pode ser interessante.
mas é uma equipe que entrega muito nos últimos minutos em relação à ofensividade. Então, esse over limit aqui também me pega, né? Como dizem os jovens, me pega muito, tá? Para mim é um outro jogo pra gente tomar cuidado para ficar cegamente olhando pro escudo do favorito. Show? Antes de falar do jogo do Tottenham com o Liverpool, quero ir lá na La Liga falar sobre o campeão intercontinental ou campeão do mundo, Real Madrid, que enfrenta o Sevilha. O Real Madrid tem a chance novamente de assumir a liderança da competição caso eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 20, caso exista um empate entre Barcelona e Atlético de Madrid, a não ser que tenha acontecido um vencedor aqui, o Real Madrid pode chegar na liderança. Se rolou um vencedor, aí não. Aí o Real Madrid vai ter que esperar mais uma rodada, talvez, para tentar buscar essa liderança. Ou se foi o Barcelona, talvez nem consiga, né? Mas é um Real Madrid que vem, pelo menos tentando manter uma frequência um pouco maior de bons jogos, né? Não tem conseguido nos últimos jogos o Real Madrid, pelo menos antes do Mundial, o Real Madrid deixava um pouco a desejar. Esse empate contra o Rayo Vallecano aqui teve um sabor bem amargo para o Real Madrid. O time saiu com 2-0 contra, conseguiu virar o jogo, mas acabou tomando um empate. Essa vitória contra a Atalanta deu um fôlego muito grande no Real Madrid, que já tinha perdido para o Milan, tinha perdido para o Liverpool, não tinha jogado bem contra o Bilbao, tinha jogado mal também contra o Stuttgart, então assim, não vinha 100% o Real Madrid. Mas tem a chance, hoje, com o favorito de 1,30, pegando um Sevilha de meio de tabela, que pela campanha que está fazendo fora de casa, tinha tudo para disputar contra o rebaixamento de novo. É que o Sevilha em casa está conseguindo fazer um pouco mais o dever de casa. Agora, fora de casa, o Sevilha tem sido pavoroso. Uma vitória só nos últimos 8 jogos, sofre gol com frequência, sofre mais gols do que marca, tem um aproveitamento relativamente ruim, enfrenta o Real Madrid que sai na frente quase sempre, que falha pouquíssimo em marcar, que sofre poucos gols no Bernabéu. Uma das únicas vitórias, a única derrota, né? Das únicas vitórias, não, únicas derrotas do Real Madrid em casa foi para o seu rival Barcelona, não é o clássico. Então o Real Madrid que vem muito bem, apesar da derrota. O primeiro tempo do Real é muito soberano, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. No segundo tempo o Real continua muito superior. Então para mim pode ser um jogo para back favorito aqui. A gente só tem que tomar cuidado com o que é um back favorito do Real Madrid, tá? O Real Madrid não é uma equipe que vai ficar fazendo aquele apavoro que fazia o City, né, quando estava bem. É um Real Madrid que vai chamar o Sevilha um pouco para cima, que vai permitir ao Sevilha o jogo para que o Real Madrid encontre o resultado. O Real Madrid faz isso de maneira calculada, ele sabe roubar a bola no meio campo, ele sabe se defender, ele sabe fechar bem os blocos, os espaços. Então não faz isso ao esmo, ele não chama o adversário para cima de qualquer maneira, ele chama treinado, tá? Mas talvez o back favorito que você busque, que é aquele de cartilha, não seja o que vai ser apresentado. Então interprete bem e saiba trabalhar a equipe que você vai colocar dinheiro. Ah, eu nunca trabalhei o Real Madrid num back favorito. Pô, então talvez considere acompanhar um pouco mais o Real, estudar um pouco mais o estilo da equipe para você se posicionar. Isso eu tô falando com você que é um trader, tá? Para você que é um punter, essa cotação de 1,30, ela tá beirando ali o justo. Até acho que tem muita margem de casa de aposta aqui, porque o Sevilha pode tentar fazer um jogo defensivo e segurar um 0-0. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, vamos lá, no Bernabéu, ou pelo menos com o Real Madrid como mandante, né? Porque o Bernabéu estava fechado para reforma. 2-1 pro Real, 2-2 aqui em 2021, 3-1 pro Real Madrid, outro 2-1 aqui em 2021, teve 1-0 agora em 2024 e só. E já teve, várias vezes empates. 1, 2, 3 empates, não foi? Não, foram 2 empates. Então não foi tantas vezes assim. Mas o Real Madrid não perdeu para o Sevilha nos últimos jogos. Mas não é um jogo tão over assim. Tem um 3-2 aqui, um 3-1 acolá e só. Então eu não venho para te indicar o mercado de gols, a não ser que o Real Madrid esteja com uma boa vantagem na frente do placar, tá? Em relação a buscar uma cotação mais elevada, você pode tentar buscar uma vitória do Real Madrid no primeiro tempo, pode ser interessante. O Real Madrid venceu metade dos primeiros tempos que fez. O Sevilha não tem uma atuação tão boa na primeira etapa, pode ser uma cotação mais elevada se você é um punter. Dá para você pensar numa vitória do Real Madrid tardia, se o Sevilha segurar o resultado, pode ser bom. A maioria dos gols marcados do Real, inclusive, são no segundo tempo. 50% dos gols do Real Madrid foram depois do minuto 60. Para você que busca uma odd mais alta, é legal. E o Real Madrid também sofre, viu? No segundo tempo, com muita frequência. O Sevilha marca e sofre de maneira igual no primeiro tempo, principalmente no meio, e marca e sofre praticamente igual também no segundo tempo. Me cheira over limite aqui nos minutos finais, hein? Tem uma boa tendência nesse cenário, tá? Voltando para a Premier League, Tottenham e Liverpool. Aqui a gente tem um jogo de maior liquidez do dia, certamente. Para você que gosta de trabalhar com uma stake mais elevada, esse é um jogo interessante. E, cara, eu não poderia começar diferente essa análise do que um favorito que pode se complicar. E eu não tô nem duvidando do Liverpool, eu tô elogiando o que vem fazendo o Tottenham.
depois da goleada que ele deu no City, da eliminação na Copa da Liga Inglesa contra o United e de bons jogos que vem sendo feito, né? Claro que o Tottenham tem seus problemas, tem seu defeito, não é uma equipe perfeita do Postecoglou, mas é uma equipe que tem condição de complicar a vida do Liverpool. O que complica a vida do Tottenham na Premier League é essa sequência aqui, ó. Derrota para o Chelsea, empate com o Fulham e derrota para o Ipswich, que deixa o Tottenham com isso daqui, ó, com essa mancha. Derrota para o Ipswich, derrota para o Tottenham e empate contra o Fulham. Poderia estar melhor, poderia estar muito melhor colocado e é só o 10º. Eu sei que falar que o 10º pode complicar a vida do líder é meio loucura, né? Afinal de contas o Liverpool não perdeu nenhuma partida fora ainda, mas o Tottenham é um time chato. Tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, inclusive, nós tivemos na casa do Tottenham 2-1 Tottenham em 2023, 2-1 Liverpool em 2022, 2-2 em 2021, 3-1 Liverpool em 2021 e 1-0 Liverpool em 2020. Então já rolou empates e vitória do Tottenham em cenários recentes, tá? Então não duvido de um Tottenham podendo complicar a vida do Liverpool. De novo, isso não quer dizer que o Liverpool não vai vencer, mas você pode pensar numa cotação mais elevada. Podemos ter uma correção de preço, porque o Tottenham pode começar muito bem o jogo, forçando essa odd do Liverpool a subir. Eu acredito bastante nesse ambas marcam, mas a cotação tá um lixo. Esse jogo é 1,5, tá? 1,33 a cotação do ambas. É possível? É provável? Sim. É boa a odd? Não. Colocaria dinheiro? Não, tá? Caro demais, muito caro. Não colocaria dinheiro. Fechou? Mas o Liverpool não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa. O Tottenham também falha pouco, tá? Em relação a gols marcados, o Tottenham marca mais em casa do que o Liverpool fora. O aproveitamento das duas equipes é idêntico, 2,80, 2,81. Primeiro tempo, parelho, o Liverpool tendo mais vitórias, porém número próximo. Segundo tempo, parelho, as duas equipes com próximos números de vitória, derrotas parecidas, gols marcados e sofridos parecidos. Para mim, esse é um jogo que tinha que ter cotações mais iguais. É que o mercado pesa muito o líder do campeonato, claro, tá? 71% e 75% dos jogos das duas equipes respectivamente com over 2,5, não duvido então desse cenário aqui, cotação 1,30 é ruim também, tem que esperar melhorar. A maioria dos gols marcados do Tottenham, início do jogo, início do segundo tempo e final. E em relação a gols sofridos, principalmente no meio do segundo tempo. O Liverpool acelera muito nos minutos finais e sofre com bastante frequência no final do primeiro tempo, ok? Então para mim é um jogo pro ao vivo, não iria nesses 3 jogos ingleses com muita sede ao pote nos favoritos. Dá para pegar odd mais altas porque o United tem um adversário chato, o Chelsea tem um adversário que se defende bem e o Tottenham, aliás, o Liverpool pega um Tottenham que está acostumado a complicar a vida dos grandes e que também consegue marcar gol. E o Heung-min-son tá voando, né? Fica de olho nele. Lá na Alemanha agora, temos Wolfsburg e Borussia Dortmund. Eu não tenho trabalhado o Dortmund para mercado de resultados, por isso eu já vou ignorar, também esse jogo é 1,5, a cotação aqui de 2,20 do Dortmund. Inclusive já vou colocar como um favorito que pode se complicar também, tá? Porque uma odd de 2,20 para um time que ainda não venceu fora de casa, para mim é um absurdo, tá? É um absurdo, é só peso de camisa mesmo. Então eu já venho aqui com uma ideia de gols, ó. Uma média de 2,14 de gols sofridos do Wolfsburg, 2,17 gols sofridos do Dortmund. O Dortmund não consegue marcar tantos gols fora, mas o Wolfsburg compensa. O Wolfsburg não falhou em marcar nenhum jogo em casa e sofreu gol praticamente em todos. E o Dortmund quase a mesma coisa. Primeiro tempo péssimo das duas equipes, segundo tempo horroroso. Então, sinceramente, não vou te indicar nada de mercado de resultados. Para mim, eu já vou direto pensando no mercado de gols. O 2,5 ele não é bom no pré-live, ele provavelmente tende a ser bom no live, tá? E eu não duvido também de um ambas marcam. Dá para trabalhar correção de preço aqui no ao vivo? Dá. O risco de tomar um gol contra a posição é alto? É. Mediano, tá? Cuidado. Os últimos jogos entre eles, na casa do Wolfsburg. Na Pokal, 1-0 Wolfsburg, eliminou o Dortmund agora da Pokal. 1-1 na temporada passada, ainda em 2024. 2-0 em 2022 para o Wolfsburg. 3-1 para o Dortmund em 2021. 2-0 Dortmund em 2021 e 2-0 Dortmund em 2020, tá? De preferência com o Wolfsburg na frente, com o Dortmund tendo que sair para o jogo, pode ser bom pensar nesse cenário de gols. Vamos fechar com o campeonato italiano? Atalanta e Empoli. Esse é um jogo para back favorito, né? A Atalanta é uma equipe hoje a ser batida, pode se complicar, claro, mas hoje eu confio bastante numa Atalanta, pelo menos para que a gente possa encontrar um padrão de superioridade. O Empoli nesse momento ocupa a 11ª colocação. O Empoli não é uma equipe com tantas vitórias, porém é uma equipe que falha pouco em marcar. Isso quer dizer que a Atalanta pode sofrer. Inclusive a Atalanta tem sofrido com muita frequência dentro de casa. Agora, o fato da Atalanta sofrer gol não quer dizer que ela não vai marcar mais do que um. Então eu não duvido que a Atalanta possa entregar pra gente esse back favorito
desde que a gente tome cuidado com os contra-ataques. Não duvido até de um ambas marcas. Será que o mercado duvida? O mercado duvida pra caramba. Eu não duvido, tá? Eu não duvido que a Atalanta possa ganhar e sofrer, porque o Empoli é um time traiçoeiro. Nos últimos jogos do Empoli, fora de casa, marcou no Parma, no Lecce, na Fiorentina e 4 gols no Verona. Contra a Fiore eu não sei se foi 0-0, né? Porque aqui foi penais, mas deve ter marcado também. Contra o Milan não conseguiu marcar. Mas eu não duvido, é uma cotação alta que pode valer o risco, tá? Não vou me enviesar muito na Atalanta aqui em relação à análise mais profunda, porque eu acredito que a Atalanta tem tudo para vencer esse jogo. Olha só, média de 3 gols marcados por jogo, aproveitamento bom, aproveitamento do Empoli também é bom. Primeiro tempo não é um... Opa! Volta aqui, rebobina a fita. Esse primeiro tempo do Empoli é safado, hein? Talvez o melhor momento de se posicionar a favor da Atalanta seja no segundo tempo. Vou repetir. Primeiro tempo a Atalanta é muito forte, mas o Empoli também tem mais vitórias, mesmo número de gols sofridos e mesmo número de gols marcados praticamente. Talvez o melhor momento para se posicionar a favor da Atalanta seja no segundo tempo, onde o Empoli cai e a Atalanta continua muito forte, tá? Inclusive a Atalanta marca bastante no segundo tempo e o Empoli marca muito no primeiro tempo. Cuidado, o Empoli sofre demais nos minutos finais. Se a Atalanta estiver perdendo pode empatar, se estiver empatando pode virar e se estiver ganhando pode ampliar. Gostou do poema? Então vale ficar de olho, tá? Para fechar, Monza e Juventus. Toda vez que eu falo do Monza eu sempre falo a mesma coisa. Time safado que pode complicar a vida do time grande, mas essa temporada o Monza tá perigando o rebaixamento. Uma vitória só no campeonato, dentro de casa não venceu nenhuma, tomou 11 gols, marcou apenas 6, sofreu gol em todos os jogos fora, e a Juventus fora de casa ainda não perdeu, saiu na frente em 57% dos jogos, não sofreu gol em mais de 70% dos jogos, falha pouco em marcar, não é tão goleadora, mas falha pouco em marcar, tem um aproveitamento melhor, um primeiro tempo duvidoso, mas o segundo tempo melhor. Então assim, ó, eu gosto dessa vitória da Juve, mas eu prefiro pensar numa correção de preço contra o Monza, e esse fator aqui da Juventus não entregar tanto no primeiro tempo me preocupa. Talvez o melhor cenário para se trabalhar seja contra o Monza na segunda etapa, tá? A maioria dos gols marcados do Monza é dentro do primeiro tempo. A Juventus também marca com bastante frequência no meio do primeiro tempo, mas marca também no segundo, tá? Então, cuidado. Pode ser um jogo amarrado, que o Monza tente pontuar, onde a maioria das equipes concorrentes contra o rebaixamento vai acabar perdendo para a Juventus. O Monza pode tentar tirar um ponto. E a Juventus só deve deslanchar nesse jogo se conseguir fazer 2 gols, tá? Então, cautela. É provável que vença? É, mas cautela, tá? Muita cautela para trabalhar a favor da Juventus a qualquer preço. Eu sei que a fase do Monza não é boa, mas cautela. Últimas vezes que a Juventus esteve lá, em 2022, tirando a questão de amistoso, Monza venceu por 1-0. Em 2023, o Monza perdeu por 2-1 e tivemos vitória do Monza em Turim em 2023 por 2-0. Então, no confronto direto, 3 vitórias da Juve e 2 do Monza. Não é pouca coisa, tá? Além disso, temos uma porrada de jogos complementares. Eu vou deixar tudo listado aqui no link do Radar Esportivo aqui embaixo. Vou deixar aqui também o meu link da Betfair para você se registrar para ganhar o acesso à maior bolsa esportiva do mundo. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa pegada de mais histórias no canal, tá? Eu tô com uma vontade muito grande de começar com isso e eu acho que tem tudo a ver, tá? São assuntos que se conectam. Apostas, trade e história de futebol tem tudo a ver, principalmente porque a gente só fala de futebol por aqui. E claro, o espaço está aberto para você me ajudar com informações, complementos e principalmente com correções. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece do like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui e a gente se vê amanhã. Grande abraço. Fica com Deus.